Saudações, meu nome é Alberto Lenini. Eu estou aqui para fazer uma breve explicação sobre o projeto de detecção de colisões em horários de aulas de uma instituição de ensino. Este trabalho está sendo realizado para a disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados 2, do curso de Sistemas de Informação do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. Faremos um breve apanhado aqui falando sobre a equipe. Esse trabalho foi desenvolvido todo por mim, tá? Qualquer dúvida, meu e-mail está aí à disposição para que avaliem e questionem. Então, a estrutura desta apresentação, ela contará com uma sucinta apresentação do problema, a arquitetura da solução, detalhes da implementação e exemplos de uso da aplicação. Seguindo aqui sobre a apresentação do problema. Esse trabalho ele tem como objetivo resolver o problema de horários, o problema de TTP, que é Time Tabling Problems, no contexto de uma universidade, analisando e apresentando possíveis colisões de salas de aula, horários e professores, certo? Problemas de timetabling, eles envolvem a alocação eficiente de recursos limitados a eventos em intervalos de tempo específicos, respeitando restrições pré-definidas. O que isso quer dizer? Nós temos problemas de ter disciplinas que podem ser alocadas para uma mesma sala de aula em um mesmo horário, e também temos o problema de que professores podem ser alocados para mais de uma disciplina em um determinado horário. Ou seja, a gente tem a possibilidade de que exista uma colisão e torne essas alocações impossíveis. Não tem como colocar duas disciplinas diferentes numa sala de aula no mesmo horário, da mesma forma que não tem como colocar um único professor para dar aula para duas disciplinas no mesmo horário, sendo na mesma sala ou não, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de grades de horários de aulas, que todos vocês estão já acostumados, já é familiar para todos vocês, porque ele mostra como são os horários, uma grade de horários de aulas, que nós mesmos temos aqui, independente de qual horário, qual turno, qual curso, sempre teremos uma grade já bem definida ali no começo de cada semestre. Para isso, a gente criou a arquitetura da solução. Ela conta com todos os métodos necessários para a manipulação de árvores binárias a fim de resolver o problema. Esses métodos foram criados aqui, a gente não utilizou nenhuma biblioteca externa, conforme solicitação do trabalho, que é um trabalho para avaliar o conhecimento em relação ao que a gente consegue realizar de operações com a árvore binária, desde o início, desde a construção dela até a destruição dela. Esse programa, esse aplicativo, ele foi desenvolvido utilizando a linguagem C, devido a ser uma linguagem que tem que ter uma capacidade muito grande de processamento, uma flexibilidade muito grande e uma facilidade de você executar. A construção, considerando outras linguagens, a construção pode ser um pouco mais demorada, mas ela leva vantagem no tempo de execução. Para você avaliar o arquivo que a gente avaliou, ele não é muito grande. Mas se você for pensar em um arquivo que olhe para todos os cursos da UFG, já seria um arquivo muito grande, onde a gente teria muitos registros para serem lidos e montados ali. Então, se ele tem essa flexibilidade, dada a possibilidade que a gente não poderia utilizar bibliotecas externas, então acaba que as linguagens elas se equiparam ali, porque a gente tem linguagens que são tem muitas bibliotecas, tem muitas possibilidades, mas como nós estamos criando
uma árvore e todos os métodos necessários do zero, então eu acho que a linguagem não tem tanto impacto no que a gente está fazendo. O ambiente para desenvolvimento foi o Windows 11, eu utilizei a IDE VS Code versão 1.99.3 e o repositório GitHub. Aqui a gente tem só uma visualização breve do código, de um trecho do código, tá? Foi um código não tão extenso, mas ele contém tudo o que foi necessário aí para conseguir fazer a detecção de colisões e a execução, conforme poderá ser avaliada, ela foi executada a contento. Os detalhes da implementação. De acordo com a proposta, a gente implementou uma função para ler um arquivo CSV, que é o que está na descrição do trabalho, o que é necessário que a gente faça. A gente lê esse arquivo, que tem as informações de professores, dias, salas, horários de início e fim das aulas, e várias outras informações também, mas eu coloquei só essas aqui porque são as que são fundamentais para que a gente analise se existem colisões. E tem uma outra função também que foi criada, que ela escreve um novo arquivo com esses dados. Ele vai pegar todos os dados que existem no arquivo de input, vai gerar um arquivo de output, e nesse arquivo de output ele vai ter todos os dados que já existem, e as colunas que apresentam as colisões serão atualizadas, tá? Então a gente tem ali algumas colunas no fim que indicam o nível, o tipo de colisão. Eles já estão lá no arquivo original, mas indicando que não existe colisão, e a gente atualiza aquilo. Foi implementada uma estrutura de dados para representar os registros do arquivo CSV. Foram implementadas também as estruturas de dados necessárias para os nós da árvore, para armazenar as colisões, alocar a memória dinamicamente, liberar memória e tudo mais que é necessário para fazer essa validação. E também foram implementados os métodos que comparam os registros para verificar as colisões, determinar o tamanho, o tipo e o nível destas. Que este é o método principal, são os métodos principais, que é o que você realmente vai utilizar para ter o seu resultado do trabalho. Não que os outros não sejam fundamentais, porque a gente precisa ler o arquivo, a gente precisa entender tudo que tem lá, para a gente conseguir avaliar se existem alguma colisão, se existem colisões. Mas o trabalho mesmo, a parte mesmo que vai analisar, são esses últimos métodos aqui que eu comento sobre eles, tá? Um exemplo de uso, este aqui, ele está mostrando a execução do programa, tá? Já com os dados de entrada ali, e a gente pode ver ali que a gente tem 18 colisões encontradas. Além disso, a gente tem ali também outras, no final ele vai mostrar quais são as colisões ali. Então a gente tem ali que na aula 1 e a aula 2, elas têm uma colisão que determina que ela é a PRF, que é o do professor. Então o mesmo professor está alocado para duas disciplinas no mesmo horário. Colisão 2, a gente tem ali que também é professor. Na colisão 3 a gente já tem uma colisão total, que ela é de professor e de sala, que o mesmo professor está alocado para duas disciplinas diferentes na mesma sala. Então o programa ele lista todas as 18 e salva essas 18 colisões no arquivo de saída, que eu vou apresentar também na sequência do trabalho. Então aqui, neste momento aqui, a gente pode ver o arquivo de saída, que ele tem a mesma estrutura do arquivo de entrada, e este arquivo de entrada, ele tem aqui, se você olhar para o primeiro registro, aqui nas últimas 3 colunas ele não tem, ele está tudo ok, ele indica que não existe colisão, que neste momento ele ainda não foi avaliado. O arquivo de saída, ele já apresenta aqui que na segunda linha, por exemplo, no segundo registro,
A gente tem uma colisão de professor, que é total, porque pega todo o horário de aula, do início ao fim, e são 75 minutos. Tá? Então aqui a gente pode ver aqui no arquivo de entrada a gente não tem isso, no arquivo de saída a gente tem, porque a gente já teve uma avaliação, análise do arquivo, dos registros do arquivo, e a gente determinou que existe essa colisão. Agradeço a todos por assistirem a aula. Caso tenham quaisquer dúvidas ou sugestões de melhorias para a aplicação, o meu e-mail está disponível. Me desculpo pela voz um pouco ruim devido a uma gripe. Muito obrigado, até mais.